Gente, vamos corrigir aí. Eu passei para vocês da página 31, a página 34. E aí, começando a página 31, nós temos a número 1, que é 3,14 ao quadrado, né? Quando a potência é 2, a gente multiplica o número por ele mesmo 2 vezes, que é a quantidade de vezes que está no expoente. Então, 3,14 vezes 3,14 dá como resultado 9,8596. Essa é a letra A, né? Letra B, 7,2 não, 7 sobre 2 ao cubo. Então, fica 7 sobre 2 vezes 7 sobre 2 vezes 7 sobre 2. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Letra C. Raiz de 2 à sexta. Esse aqui foi um exemplo que eu coloquei como exemplo importante lá na explicação para vocês. Vocês precisam repetir essa raiz de 2 6 vezes. Só que eu dei como dica para a gente agrupar de 2 em 2. Por que agrupar de 2 em 2? Porque uma raiz quadrada, ela só tem resultado exato, né? Ela só é a raiz exata se esse número for ao quadrado. E o número só é ao quadrado quando ele é repetido 2 vezes. Então, se eu repito a raiz de 2, essa dúvida foi, inclusive, teve um aluno, não me recordo agora quem foi, mas teve um aluno que me pediu para que reforçasse a explicação sobre ele. Então, de todo jeito, vou reforçar aqui nesse momento com vocês. Então aqui eu dividi e agrupei de 2 em 2. Por que eu agrupei de 2 em 2? Por causa disso aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 2 ao quadrado. E uma raiz quadrada elevada ao quadrado, ela sai da raiz. Então, se eu tenho raiz de 2 ao quadrado, aqui também raiz de 2 ao quadrado e aqui também raiz de 2 ao quadrado, isso quer dizer pra gente que aqui é raiz de 4, porque esse 2 fica elevado ao quadrado. Não tem nenhum problema colocar o ao quadrado para dentro da raiz ou para fora, dá no mesmo, tá? Então, raiz de 4 é uma raiz exata que é 2. Mas também pelo simples motivo de uma raiz quadrada estar elevada ao quadrado, você já pode afirmar que o resultado dela é o número que está dentro da raiz. Então, aqui no caso, o resultado é 2, 2 e 2 em cada um. Então, a gente tem que o resultado aqui é 8, certo? Tá dando pra enxergar direitinho, gente? Eu tô vigiando a câmera aqui, porque, né, afinal de contas não é o ideal. Mas eu acho que vai ficar... Vou tentar aumentar um pouquinho a letra também pra ficar melhor de ver. Letra D. A letra D é menos π, está entre parênteses, inclusive o negativo elevado a zero. Qualquer coisa que esteja elevado a zero é sempre 1. Então, não precisa nem fazer nada, tá? Inclusive se ele for negativo. Só não seria se o negativo estivesse aqui fora. Então, só o π estaria elevado a zero. Então, π elevado a zero seria 1. Se o negativo estivesse do lado de fora, que ficaria menos 1. Letra E. Temos 7 meios elevado a menos 3. Lá na letra B, a gente teve 7 meios elevado a 3. Aqui a gente teve elevado a menos 3. Quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter a base. E o que é inverter a base? É você pegar o número de cima e botar embaixo e o de baixo botar em cima. Então, você fica com ele invertido, tá?
Lembrando que coloquei lá para vocês que inverso é diferente de oposto. Oposto aqui, ó, menos 3, aqui ficou com a potência oposta que tinha. Isso é ser oposto. Oposto é quando a gente tem o sinal trocado. Agora, inverso de uma fração é quando o numerador vai para denominador e o denominador vai para numerador. Ou se o número for sozinho, tipo, não tiver denominador, a gente lembra, digamos que aqui tivesse, né, elevado a algum negativo. Embaixo, quando a gente não tem, é sempre 1. Então, o inverso de um número tipo 2, quem é o inverso de 2? 1/2, porque quem está embaixo do 2? Vou botar aqui, ó, observação. 2, se ele tivesse elevado, por exemplo, a menos 2... a gente tem aqui embaixo, quando não tem número, é 1. Então, o inverso de 2 seria 1/2 elevado a 2, tá? Então, essa aqui é uma observação importante. Continuando aí, temos 2/7 elevado a 3. Assim como aqui na letra B, a gente teve 7/2 e foi elevado a 3, agora só inverteu, ficou 2/7, então... o resultado disso vai ser 8 elevado a 343. É aquela coisa que eu falo sempre para vocês na aula, né? Se a gente já tem um resultado, a gente usa. Se já tem feito, não precisa fazer de novo. Na letra F, temos menos a raiz de 2 elevado a 0. É o mesmo caso do menos π elevado a 0. Se está elevado a 0, é sempre 1. Letra G. Deixa eu virar aqui a minha página do livro, gente, que eu tô acompanhando no livro também. Letra G. Na letra G, nós temos uma dízima periódica, que é a 1,23 reticências, né? Elevada a 1. Como tá elevada a 1, fica ele mesmo. Então, 1,23... Ops. 23. Ai, vou riscar. Ficou feio demais. 1,23. Que, né, quem quiser para treinar de uma dízima periódica, podemos transformar. Como que é que a gente transforma isso? A gente tira o inteiro e escreve somando com a parte decimal transformada para a fração geratriz. Como são dois números se repetindo, né? 2 períodos, a gente escreve 23 e embaixo a gente escreve 99. E aí, calculando isso, 99 vezes 1 mais 23 dá 122 sobre 99. Letra H. Letra H é menos... Agora o menos está do lado de fora. 7/2 elevado a menos 3. Já calculamos 7/2 elevado a menos 3. Olha aqui, né? Quanto que é 7/2 elevado a menos 3? 8 sobre 343. Só que aqui tem um sinal de negativo do lado de fora. Isso quer dizer que a gente tem que colocar o sinal de negativo na resposta. Então, esse aqui é o menos 8 sobre 343. Letra I, para acabar número 1. 1/3 elevado ao quadrado. 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3, que é 1/9. Ah, tem um monte de gente que me pergunta na aula: ah, professora, mas eu preciso fazer isso, escrever 1/3 vezes 1/3. Como eu já falei para vocês, não precisa, tá? Você pode calcular 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, colocar direto a resposta, tá? Questões a gente só precisa de desenvolvimento quando é uma equação grande, como a gente vai ter uma aí para fazer, então eu preciso do desenvolvimento. Agora, questões diretas você pode calcular diretamente. Número 2. Número 2 já está na página 32, né? Então, número 2. Use as propriedades e simplifique as expressões. Letra A.
raiz de 2 à sexta elevado a 3. A gente tem uma propriedade de potência que diz pra gente que quando a gente tem duas potências assim, a gente pode multiplicar esses expoentes. Então, a gente tem raiz de 2 elevado a 6 vezes 3, que é 18. Letra B. Na letra B, nós temos 0,2 elevado a 3 vezes 0,3 elevado a 6. Como os dois estão elevados... Gente, eu cismei com 6, né? Peraí, eu vou arriscar de novo. Falha nossa. Vamos lá, copiar de novo. 0,2 elevado a 3 vezes 0,3 elevado a 3. Como os dois estão com o mesmo expoente, também temos uma regrinha de propriedade de potência que nos diz que a gente pode repetir, pegar as bases e colocar num parênteses 0,2 e 0,3 e colocar uma única potência aqui fora, porque essa potência serve para ambos. E aí, se ainda quiser reduzir isso aqui, a gente pode multiplicar 0,2 por 0,3, que é 0,06, não é 0,6, hein? Por causa das casas decimais, ó, uma casa daqui com uma casa daqui, soma as casas e dá duas casinhas aqui. Então, elevado a 3. Letra C. Na letra C temos π elevado a 3 dividido por menos π elevado a 3. Mesma coisa, a gente pode escrever isso dentro de uma mesma potência. Então, π dividido por menos π elevado a 3. Só que π dividido por π é 1, né? E π dividido por menos π fica menos 1 por causa do sinal de negativo. Então, isso aqui é menos 1 elevado a 3. E quem quiser calcular isso, gente, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Na questão não pede, né? Mas daria como resultado aqui menos 1. Letra D. Ele só pede para simplificar, tá? Quando for só para simplificar, quando ele diz simplifique, é só para você chegar até aqui e deixar. Ó, use as propriedades e simplifique a expressão. Você simplificou, deixou ela simples. Agora, quando ele pede e calcule, aí você calcula e dá a resposta, tá? Então, se não pede, não precisa. Letra D. A letra D é 13/5 elevado a 6, que também está elevado a 3. Então, é o mesmo caso da letra A. Você multiplica esses expoentes aqui. Então, fica 13/5 elevado a 6 vezes 3, que dá 18. Letra E. Letra E, π, menos π, né? Menos π elevado a 5 vezes menos π elevado a menos 4. Nesse caso, nós temos bases iguais. Base igual multiplicando. Tem uma regra que diz que quando a base é igual e está multiplicando, nós repetimos a base e fazemos a soma desses expoentes. Então, isso aqui é menos π com 5 mais menos 4. Então, isso dá menos π elevado a 1. Esse 1 no expoente é facultativo, né? Se quiser, você não precisa colocar, não. Tem sem problemas. Letra F. Raiz de 2 elevado a 3 dividido pela raiz de 2 elevado a 5.
é o caso parecido com esse aqui, né? Só que quando a multiplicação, você soma os expoentes. Quando a divisão, você subtrai. Se a base é igual, não tem problema, você faz só a subtração dos expoentes. Então, você repete a base 2 e subtrai os expoentes, 3 menos 5. Então, vai ficar raiz de 2 elevado a menos 2. Aí, gente, é a mesma coisa que eu falei antes, tá? Ah, professora, eu preciso fazer isso aqui ou eu posso direto fazer 5 mais menos 4, já sei que é 1 e botar direto esse último aqui. Pode fazer direto, tá? Não é necessário fazer o passo de escrever aqui o cálculo que você tem que fazer com a potência. Assim como na letra F. Na letra F a gente tem raiz de 2, subtrai o expoente. Posso fazer direto 3 menos 5 e dar menos 2? Pode. Não precisa fazer este passo aqui, tá? Questão 3. A questão 3, ele pede para encontrar a área das figuras. A letra A é um quadrado, né? A área do quadrado, lado vezes lado. E o lado é raiz de 3. Então, a área vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3. Que, como eu falei para vocês no outro exemplo, quando a gente tem raiz quadrada multiplicando uma pela outra, isso aqui você pode escrever ou como raiz de 3 ao quadrado, que obrigatoriamente é o número de dentro, ou você pode escrever como raiz de 3 vezes 3, que é 9, que é igual a 3. Então, como você escreve, tanto faz. Lembrando que toda vez que uma raiz se multiplica pela outra, o resultado é o radicando, que é o número que está dentro dela. Letra B, temos raiz de 5 e 2 raiz de 5, né? A altura, a letra B é um retângulo, então a área do retângulo, base vezes altura. A base é raiz de 5, é 2 raiz de 5 e a altura é raiz de 5. Então, 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 foi como eu falei, é igual o daqui de cima, ó, fica raiz de 25, que é uma raiz exata, que é 5. Então, 2 vezes 5, 10. Essa é a área da figura. A número 4, eu vou até virar a página, porque ela é grandinha, né? É uma expressão. Resolva a expressão numérica a seguir. Então, aqui, vamos fazer a número 4. Vou escrever ela todinha aqui para a gente poder ir fazendo aos poucos. Ela é 5 ao cubo menos 11 elevado a 1 vezes a raiz de 5 elevado a 0. Fecha o colchete. Não, fecha parênteses, esse parênteses aqui. Menos 2 elevado a 3. Agora sim, fecha o colchete. Todo esse colchete é multiplicado por parênteses 4 ao quadrado menos 1/4 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 2. Então, assim, é grande, assusta, mas se a gente for fazendo uma coisinha de cada vez, vai dar tudo certo. A gente sabe que, primeiro de tudo, a gente tem que fazer o quê? Potência. Só que a gente tem um monte de sinal de associação. Então, tem que respeitar também os sinais de associação. Vamos lá. Colchete não fazemos agora. Vamos para os parênteses. Só que dentro do parêntese temos potência. Então, a gente vai calcular essa potência. 5 ao cubo, 125. Então, 125. Sinal de menos. Menos 11 elevado a 1 é menos 11. Então, menos 11. Vezes raiz de 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1. Ó como já reduzimos esse primeiro parêntese aqui. Menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu coloquei lá como observação para vocês que quando a gente eleva a um expoente ímpar, a gente mantém o sinal da base. Então, aqui,
a gente vai manter o sinal do menos 2 e calcula 2 ao cubo, que é 8. Isso é uma regrinha, tá? Fechamos o colchete. Vamos para o outro parênteses. Primeira coisa que temos é um 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, menos. Esse parêntese aqui está elevado a menos 1. Quando está elevado a negativo, o que a gente faz? Inverte. Então, o 4 vai para cima e o 1 vai para baixo. Então, vai ficar 4 sobre 1. Se não quiser botar 1 embaixo, pode não colocar mais. Fecha parênteses e coloca esse expoente aqui. Por que a gente já não calcula esse expoente? Porque esse expoente aqui, ele vai ser para elevar o resultado deste parêntese aqui. Então, primeiro a gente tem que calcular esse parêntese para depois a gente fazer essa potência. Então, só ficou essa potência para o final. Beleza, vamos voltar lá no começo. 125... Menos com menos fica mais 11 vezes o 1. Fiz a multiplicação de sinal antes de fazer a multiplicação aqui, porque multiplicação de sinal também é uma multiplicação, tá? Mas se quisesse fazer primeiro a multiplicação aqui para depois fazer o sinal de menos, ia dar no mesmo. Menos com menos aqui, mais 8. 16, 4 sobre 1, vou colocar 4 mesmo, menos 4, e isso vai ficar elevado a menos 2. Aqui nós vamos ter 125 mais 11, primeiro tem que fazer ele vezes menos 1. Ah, tudo bem, porque tá vezes menos 1, vai continuar dando 11, não vai fazer diferença. Mas é bom nunca esquecer que primeiro tem que fazer a multiplicação. Nesse caso não vai fazer diferença. Em vários outros vai. Então, já mantém a prática. 125. Como eu já vou resolver o que tá aqui dentro, né? 11 vezes 1, 11. Mais 125. Vou deixar no parênteses, porque eu vou ter que o resultado somar com 8. Vezes, já vou resolver esse outro parênteses aqui também. 16 menos 4. Elevado a menos 2. 125 mais 11, 136, né? Então, agora tirou parênteses, porque eu resolvi ele. Tá aqui, ó. Mais 8. Fechou o colchete. Vezes 12 elevado a menos 2. O que eu faço quando é negativo o expoente? Inverto a base. Então, 1 sobre 12. Ao quadrado. E aí, eu tenho... Tudo isso aqui tem sinal de igual, né, galera? É que eu vou fazendo e no final até esqueço. Pois eu sempre coloco. 136 mais 8 aqui dá 144. 1 ao quadrado, 1. 12 ao quadrado, 144. Sabemos que quando o número está no numerador, no denominador, está multiplicando. Lembrando que tem que estar multiplicando. Quando está somando ou subtraindo, não serve. A gente pode simplificar esse com esse. Então, isso dá como resultado 1. Tá aí a questão 4 da página 32. Passando para a questão da página 33, o exercício da página 33, que já é sobre notação científica, né? Já muda um pouquinho o nosso conteúdo. Vamos lá. Página 33. Número 1. Em 9 ao cubo... Deixa eu trocar de folha. Aqui. Vou botar aqui pra gente não se perder. Página 33. Número 1. Na número 1, nós temos 9 ao cubo igual a 729. Identifique, letra A, a base. A base é quem tá aqui embaixo, né? 9. Letra B, o expoente. 3. Letra C, a potência. 729. Potência é a resposta, tá? Número 2.
Expresse os números em notação científica. Expressar em notação científica é você reduzir ele, né? Escrever ele sem um monte de casas decimais ou sem um monte de zeros. Então, aí no número 2, a gente tem esse número 3.220.000. Para passar ele para notação científica, deixa eu escrever ele aqui. 220.000. A gente tem que pegar a vírgula que tá aqui no final do número, quando ele não tem vírgula e tá aqui no final, né? E a gente tem que andar com essa vírgula até ela chegar aqui. Então, a gente tem que contar quantas casas decimais a gente vai andar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, essa transformação, 3,22 vezes 10. Aí, o expoente. O expoente é positivo ou o expoente é negativo? Como o número é um número grande, eu estou reduzindo ele, eu tenho que ficar com o expoente positivo para compensar isso, tá? Então, 3,22 vezes 10 à sexta. Letra B. Letra B, deixa eu contar aqui quantas casas decimais tem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 3, 7, 1. A gente vai ter que andar com a vírgula de onde ela está até aqui, entre o 3 e o 7. Por que entre o 3 e o 7, gente? Eu coloquei lá o formato de número de notação científica para vocês, né? Ele tem que ser um número n multiplicado por um 10 elevado a nzinho, né? N minúsculo. Esse n minúsculo é a quantidade de casas que a gente anda aqui, igual a gente fez aqui. 6, porque a gente andou 6 casas com a vírgula. E esse número aqui, que é o n maiúsculo, ele tem que ser obrigatoriamente um número entre 1 e 10. Então, você tem que andar com a vírgula até você ter um número inteiro aqui na parte... Um único número, né? Na parte inteira quando você anda pro decimal. Então, você pega a vírgula, chega até o primeiro número aqui e coloca a vírgulazinha onde você quer. E aí, você conta. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, se eu andei 7 casas, o expoente do 10 vai ter que ser 7. 3,71 vezes 10 a 7. Aí, esse 7 é positivo ou negativo? Eu tinha um número pequenininho, aumentei. Se eu aumentei, eu tenho que colocar negativo no expoente, para compensar. Letra C. Na letra C, nós temos 12.560, 000. Então, tá aqui. Esse número também não tem vírgula, né? Então, quando não tem vírgula, está aqui no final. Eu vou ter que andar com a vírgula até aqui, entre o 1 e o 2, para termos um único número inteiro aqui antes da vírgula. Na parte inteira, né? Então, a gente vai andar 3, 6, 9, 10 casas. Então, vamos ficar com 1,256 vezes 10 elevado a 10. Esse 10 positivo, porque a gente tinha um número muito grande, estamos reduzindo ele para um número pequeno. A letra D já está com vírgula, né? Mas não está escrito em notação científica, porque para estar escrito em notação científica, a gente só tem que ter um número na parte inteira aqui. E aqui nós temos 3. Então, a gente vai andar com a vírgula daqui, da onde ela está, até aqui. Então, a gente vai andar 2 casinhas. Então, vai ficar 1,25678 vezes 10. Como a gente andou só 2 casinhas, elevado a 2. Reduzir o número, então, aumento com positivo no expoente. Então, aí está a nossa número 2. Número 3. Em cada frase, transcreva os números na forma de notação científica. O Sol é uma estrela que está distante cerca de 15 milhões de quilômetros da Terra. Então, a gente vai ter que transformar esse 15 milhões aí
né? 15 não, 150 milhões, 1.000 milhões. Então, a gente vai transformar. A vírgula tá aqui, a gente vai andar até aqui. Né? A vírgula tá aqui, a gente vai até aqui. Então, 3, 6, 7, 8. 1,5 vezes 10 a 8. Positivo, porque eu reduzi o número, aumento no expoente. Letra B. Um vírus pode ter o tamanho de cerca de 1 bilionésimo de metro. Então, gente, 1 bilionésimo. Como que eu vou saber quanto que é 1 bilionésimo? Quando a gente fala bilionésimo, milésimo, tudo é casa decimal, né? 1 bilhão, ó, 1 mil, milhão, bilhão. Isso é 1 bilhão. Quantos zeros a gente tem aqui? 3, 6, 9. Para a gente fazer 1 bilionésimo, a gente tem que ter 9 casas decimais. Então, bilionésimo é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais, tá? Então, a gente quer escrever isso aí em notação científica. Esse aqui, tá? Eu só escrevi 1 bilhão aqui em cima para vocês saberem como que a gente faz para saber quanto que é 1 bilionésimo. Então, tá aqui. Eu tenho que escrever esse em notação científica. Então, a vírgula tem que sair daqui e vir para cá. Então, vão ser 3, 6, 9 casas. 1 vezes 10 a 9. Só que era um número pequeno, eu aumentei. Como eu aumentei, eu coloco negativo lá no meu expoente. E letra C, um ano tem 31.536.000 segundos. Então, transformar isso aí. A vírgula está no final do número. Tem que andar com a vírgula até aqui. Então, 3, 6, 7 casas. 3,1536 vezes 10 elevado a 7. Era um número grande, eu reduzi, meu expoente fica positivo. Questão 4. Vou trocar de folha. Cadê minhas outras folhas, meu Deus? Questão 4. Coloque em ordem crescente os números representados em notação científica. Aí a gente tem comprimento da circunferência equatorial de Saturno, que é 3,78 vezes 10 a 8 metros. Medida do diâmetro do Sol, que é 1,39 vezes 10 a 9 metros. 5,89, que é a altura do Monte Kilimanjaro. E a altura da Torre Eiffel, que é 3 vezes 10 a 2. Vou escrever aí as 4, tá? 3,78 vezes 10 a oitava. 1,39 vezes 10 a 9. 5,89 vezes 10 a 3. E 3 vezes 10 ao quadrado. A gente tem que escrever isso aí na ordem crescente, né? Então, do menor para o maior. Dá pra gente fazer isso só pelos expoentes. O expoente aqui é 2, 3, 8 e 9. E por que dá pra gente fazer só pelos expoentes? Porque eles já estão em notação científica. Todos eles já têm a parte inteira aqui, ó, só com um algarismo. Então, diferente de 0, né? Porque não pode ser menor que 0. Então, como eles já estão transformados em notação científica, a gente pode fazer essa comparação só usando os expoentes, pelos expoentes serem diferentes. Caso a gente tivesse algum expoente igual, aí a gente teria que primeiro olhar o número aqui para depois colocar na ordem. Como não é o caso, a gente pode ordenar direto. Então, este aqui é o primeiro, este é o segundo, este aqui é o terceiro maior e este aqui é o quarto maior. Tá? Então, na ordem crescente, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E a número 5, que fala sobre, é uma questão do Enem, né?
As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, eu coloquei uma observação nos slides de vocês falando sobre essa questão de prestar atenção quando tem unidade na questão, né? Essa questão é uma questão que ele te fala, te dá um dado em toneladas e na pergunta, ele te diz, ele quer saber a quantidade em quilogramas. E aí, teve até um dia que eu dei aula para vocês, que vocês falaram sobre essa questão de transformação e tal. Então, preste atenção nessa transformação, tá? Então, vamos lá, ó. 4,129 toneladas. Cada uma tonelada tem 1.000 quilogramas, né? Então, para a gente escrever isso daqui em quilo, né? Para já passar para a resposta, a gente tem 4,129 vezes 1.000. A gente vai achar isso em quilo. Como são 3 casas aqui, a gente anda 3 casas. Então, fica 4.129 quilogramas. Então, a gente tem isso aqui em quilogramas. Só que isso aí em quilogramas, isso aqui é 1.000, né? Na questão ele diz, ó, 4,129 milhões de toneladas. Então, eu passei isso aqui para quilos, mas isso aqui é milhões. Então, 4,129 mil, 3 zeros, milhões. Então, é isso aqui que é o total. Transformando isso para notação científica, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque a vírgula está aqui e tem que vir parar aqui. Então, 4,129 vezes 10 a 9, o que dá a resposta como letra C, tá? É isso, foram os exercícios. Tem ainda um exercício da plataforma que eu vou deixar para depois, porque esse vídeo já tá muito extenso, já é muita informação, tá? Sugiro que, se vocês tiveram muita dificuldade, que vocês assistam essa explicação e depois retorne para refazer o exercício. Assim vocês conseguem ter mais um pouco de noção, já que vocês já viram como se faz, e aí vão conseguir relembrar essas explicações, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem, gente.